Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, fecha seus olhos, canta bonito isso. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. O que separa o nosso querer do nosso poder? Nessa música a gente fala que a gente quer amar, a gente quer ser aquilo que Deus quer. Mas por que nem sempre nós conseguimos poder aquilo que a gente quer? Por que às vezes na nossa vida, na nossa prática, no nosso dia a dia, por que no dia a dia a gente não consegue colocar na prática aquilo que a gente quer? Você sabe disso. Eu não preciso ficar te explicando isso. Você sabe muito bem como muitas vezes nós experimentamos na nossa carne aquela palavra de São Paulo. Nem sempre o bem que eu gostaria de praticar, eu consigo praticar. Nem sempre nós temos disposição, condições de colocar em prática o nosso querer. Por que há uma divisão dentro de nós que separa querer do poder? Por que eu tantas vezes navego em mares muito perigosos da minha personalidade? Porque são mares perigosos da nossa personalidade que nos fazem naufragar nas nossas tentativas de chegar ao objetivo que a gente tem para a vida. Sabe, minha gente, eu levei um tempo para compreender o significado do cristianismo. Porque eu também fui vítima de um cristianismo de reprodução, sem passar pela reflexão. E a missa participava disso, participava daquilo, rezava o terço, participava do grupo de oração. Mas eu sentia que dentro de mim as coisas continuavam sem controle. Era uma religião que parecia que não havia penetrado a minha mente, sabe? Era uma religião apenas de pernas e braços. Eu ia, participava, voltava para casa do mesmo jeito. E percebia que muitos que estavam ao meu redor viviam a mesma infertilidade. Porque eu chamo isso de infertilidade. Porque se eu recebo no meu batismo uma semente que me potencializa a ser cristão, porque ninguém fica cristão na hora que é batizado. Nós recebemos o dom naquele momento que somos mergulhados na água, que o sacerdote derrama sobre a nossa cabeça, o sinal visível de que o Espírito está a partir daquele momento habitando a nossa vida, nós passamos a ser um território do Espírito. Mas veja bem, isso não é uma mágica. O batismo não é uma mágica na nossa vida. É um dom recebido que depois carecerá de empenho. E foi então que eu percebi que o meu cristianismo não produzia frutos, é porque eu não compreendia o meu batismo como um processo diário, necessário, de continuar mergulhando a minha personalidade na personalidade de Jesus. E por isso eu continuava. Me dizia cristão, mas sem atitudes cristãs. Eu me dizia um homem católico, um menino naquela época, depois um adolescente, depois um jovem. Eu me dizia católico, cristão,
Mas eu não tinha, no meu jeito de ser, no meu jeito de pensar, as consequências daquilo que eu dizia ser. Era como se eu fosse, como dizia São Paulo no hino aos Coríntios, um sino que retine, que só faz barulho. Por que o meu querer ficava tão distante do meu poder? Por que eu não conseguia atualizar na minha vida aquilo que eu tanto queria? Porque é engraçado, eu como padre, eu esbarro o tempo todo em pessoas que querem ser boas. É muito difícil a gente encontrar pela vida alguém que fala assim, hoje eu quero ser ruim. Não é? Ou acorda de manhã e fala, hoje eu quero fofocar. Não. É o próprio movimento da vida que vai nos levando a fazer isso. É o descuido que a gente tem com a gente. Da mesma maneira como a gente se descuida com a alimentação e engorda. Não é? Você engordou tudo da noite para o dia? Não. Ah, foi muita fornada de pão para nos fazer chegar. Foi muita fornada de pão que nos fez chegar ao formato arredondado de hoje. Não. São em pequenas partes. A gente vai perdendo o controle sobre nós. Tá certo, vocês mulheres têm toda uma desordem hormonal, né? A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que existem as atitudes, no jeito de ser, no jeito de viver, que podem minimizar um pouco o efeito desses hormônios. É a vida saudável. A medicina cansa de nos ensinar que se a gente não começar desde cedo a trabalhar para uma vida saudável, a nossa velhice vai ser muito mais sofrida. Mas aos poucos os vícios vão entrando em nós. Aos poucos nós vamos perdendo o poder de controlar aquilo que a gente quer. Eu quero ser feliz. Eu tenho certeza que você quer ser feliz. Eu quero ser um bom padre. Tenho certeza que Padre Toninho é movido pelo mesmo desejo. Não é possível que a gente tenha estudado tanto, que a gente tenha deixado tantas coisas pela vida fora. Eu não me casei, eu não construí uma família. Isso para mim não é prejuízo. Mas eu também preciso pensar que se eu não fizer um bom uso do meu sacerdócio, isso vira prejuízo. Concorda comigo? Se eu não sou um padre feliz, para mim é prejuízo não ter casado, não ter construído uma família. E olha que me apaixonei muito pela vida. Mulher não me faltou, não. Graças a Deus, né? Que pudesse ter falado assim, coitadinho, ele não apaixonou nunca pela... Não sei o Padre Toninho, mas um padre precisa ter conhecido de perto o amor. Não me sinto no prejuízo em nada. Amei muito. E sei muito bem que hoje a opção que eu vivo é infinitamente superior a tudo aquilo que eu deixei. E sabe o que é mais interessante? A cada dia isso tem se tornado mais consciente para mim. Que bom que eu escolhi essa vida. Que bom que hoje eu estou aqui com vocês. Que eu não tenho nenhuma mulher ligando meu celular perguntando, cadê você? O que você está fazendo em Lisboa? Para isso que a gente fica padre. A única mulher que o padre tem na vida é a igreja, e ela só me envia. Ela me manda para o coração do povo. E a única mulher que de fato eu tenho na minha vida, que é a minha mãe, é a mulher que mais compreende o meu ministério. Nunca me falou assim, meu filho, fique comigo porque eu sou mais importante que o seu trabalho. Não. Estou com a minha mãe hospitalizada. Você não faz ideia de como foi doído partir do Brasil
dessa vez. E eu com ela ao telefone, já no táxi, embarcado, indo para o aeroporto. Ela falou assim: meu filho, vai com Deus, eu te abençoo daqui, não se preocupe comigo, porque a sua missão, no dia que eu te entreguei para o mundo, ela gosta de usar essa expressão, porque você é um padre para o mundo. O dia que eu te entreguei, eu sabia que seria assim. Então vai com Deus, eu tenho os que cuidam de mim. Pronto, então lá estava. Mas se eu estivesse infeliz com a minha escolha, eu jamais teria condições de compreender essa partida, eu encararia isso como um prejuízo. Não. Cada vez mais eu estou consciente que eu preciso aproximar o meu coração daquilo que Deus espera de mim. O Monsenhor Jonas nos disse uma frase no acampamento de Pentecostes em Jerusalém, que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, durante a pregação dele: eu ainda não sou o homem que Deus gostaria que eu fosse, mas eu já não sou quem eu era. Vamos repetir isso? Eu ainda não sou o homem que Deus gostaria que eu fosse, quem eu era. Alguma coisa aconteceu. E sabe o que é isso? É o efeito da vida cristã sobre nós. Porque quando Jesus de fato acontece no nosso coração, nós iniciamos um processo de semelhança. Isso é bonito demais. A teologia nos diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Imagem e semelhança de Deus. Certo? Mas isso é um dom. Que se eu não cultivo igual eu cultivo a semente na terra, os outros não percebem. De nada vale ter o dom guardado dentro do coração se ele não floresce em nós e na nossa vida. De nada vale eu ter essa presença de Deus em mim, se eu não cultivo para isso crescer cada vez mais, e eu não ter mais condições de controlar isso. É maravilhoso quando você encontra um ser humano que já não tem mais controle do que Deus faz através dele. É tão grandiosa a presença de Deus na vida daquela pessoa, que ela já não consegue mais controlar o que Deus faz com ela e através dela. Mas por que nós não conseguimos poder o que a gente quer? Por que nós temos dificuldade de fazer florescer dentro de nós o cristianismo que nós tanto queremos e não conseguimos aproximar o nosso coração daquilo que a gente tanto quer? São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, num dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura, do início ao fim, ele vai dizer que o grande problema de nós não chegarmos ao ao poder do que a gente quer, é porque nos falta a liberdade interior. Ele escreve assim, num dos trechos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Olha só, quando eu quero e não posso, quando eu não consigo fazer o meu querer ser uma realidade, é porque de alguma maneira eu sou viciado, eu sou escravo de mim mesmo. Quem aqui conhece fumante? Convive com um fumante? Quem aqui é um fumante? Pronto, não preciso ir longe. Você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Quantas vezes na sua vida você quis parar de fumar? Algumas. É difícil a gente encontrar um fumante que não saiba, que não tenha consciência dos malefícios do cigarro na sua vida. E eu digo isso para vocês porque a Europa é um território de muitos fumantes. Eu fico impressionado de ver os jovens portugueses, meninos com cara de 12, 13 anos, em Lisboa, fumando pela rua, naturalmente. Você deve enfrentar esse problema na sua casa,
na vizinhança, enfim. A nicotina, ela causa uma dependência psíquica. O vício é aqui que mora. O vício mora na cabeça. O cérebro desenvolve uma dependência daquela infeliz toxina e faz com que você entre em pânico caso lhe falte aquela substância. É uma dependência química. Gente, nós somos químicos. Quando você faz um exame de sangue, você não faz outra coisa senão o reconhecimento de tudo que é químico dentro de você, de tudo aquilo que está rodando no seu sangue. As análises do sangue, elas evidenciam as formulações químicas que nos compõem. Em outra linguagem mais simples é isso. É descobrir qual é a constituição do que somos. Quando eu jogo um nutriente, por exemplo, um alimento benéfico, as minhas células vão dar risada. De alegria, felizes da vida. A pessoa come uma maçã, o fígado quase que vem aqui para fora para cumprimentar. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza comigo, né? Se o fígado pudesse estar aí diante de você, te dizendo umas verdades, ele ia te falar tanta coisa que você não faz ideia. Você come um alimento leve, o fígado com maior facilidade vai absorver aquele alimento, vai ficar feliz, vai ficar nutrido e vai fazer o quê? Julgar para o resto do corpo, que a gente sabe que o fígado é praticamente o condutor de tudo isso, porque é ele que processa os alimentos, que libera os hormônios que nos mantém em pé, acordado, vivos. Basta você ver uma pessoa que tem hepatite, como que ela fica mole, sem forças, sem condições. Sabe por quê? O fígado não está funcionando. No Oriente, nós temos a devoção ao coração de Jesus, né? Os orientais têm tanta consciência de que o fígado é um órgão central na vida de uma pessoa, que lá a devoção deve ser o sagrado fígado de Jesus. É verdade. Só não falam, mas têm a consciência. Aí você está pronto para dormir, o fígado já pregando o travesseirinho dele, ajeitando o lençol, o edredãozinho. Você vai e me come um pedaço de pata de porco. Aí imediatamente ele recebe o recado que está descendo uma coisa pesada para ele enfrentar. Eu não acredito, gente, são 10 horas da noite. O que essa criatura me vai comer uma pata negra? Está sem juízo, enlouqueceu. Depois vai dormir, eu fico aqui o resto da noite trabalhando. Aí toma um vinho aí que ele fica todo mole. Além de me encher de gordura, ainda me deixa tonto. Como é que eu vou trabalhar tonto, meu Pai de misericórdia? Uma brincadeirinha para a gente entender como nós somos cruéis com a gente mesmo. Comemos na hora errada, fazemos as coisas erradas. E aí essas toxinas, esses alimentos que nos intoxicam, eu não estou dizendo que tem que parar de comer não, eu também gosto. Estou falando que às vezes a gente tem que ter a disciplina dos horários, saber a quantidade certa. Não, essa semana eu já comi muito doce. Não, essa semana eu já ingeri muita gordura, preciso compensar. Vou fazer uma atividade física para poder aliviar o trabalho do pobrezinho. Só para dar um exemplo de que nós somos essas toxinas que estão aqui, funcionando agora, neste momento. Se faz um exame de sangue, nós vamos identificar. Quando você tem uma dependência química, o cérebro, ele trabalha a partir das ordens daquela toxina. Então, eu posso ser um fumante e dizer, eu quero parar de fumar. O querer é uma coisa. Mas por que eu não posso? Porque não é fácil quebrar o poder da dependência. Não é fácil. Gente, isso é muito cruel. Quando você percebe que você joga para dentro uma pessoa que vai te colocar amarras.
quando você joga para o seu organismo uma toxina que vai privar a sua liberdade pessoal. Tá bom, isso é a nicotina. Você pode falar isso do álcool, da pessoa que é alcoólatra, que tem uma dependência do álcool, não consegue parar de beber, por mais vontade que tenha. Você pode falar isso de uma pessoa que tem uma dependência da cocaína, do crack, da maconha. São muitas realidades. São muitas as realidades que são capazes de provocar em nós um processo de dependência que nos priva da nossa liberdade interior. Só que a palavra de Jesus, a sua proposta, é uma proposta de libertação da liberdade. Por que isso, gente? Isso está muito estranho. Como é que eu posso libertar a minha liberdade? Sim, ao ser mergulhado nas águas do batismo, você recebe a vocação de ser livre. Eu nasci para ser livre. Eu não posso permitir que nenhuma realidade venha me escravizar. Eu sou um território proclamado livre desde o momento em que eu nasci. Eu recebi o dom da liberdade. Você recebeu o dom da liberdade. Este é um valor que não se pode negociar. Eu não posso negociar a minha liberdade interior com ninguém. Eu não posso permitir que ninguém, que nada, venha colocar amarras na minha capacidade de decidir. Porque se eu permito essas amarras na minha capacidade de decidir, eu estou inviabilizando a vida cristã em mim. Porque a vida cristã, ela é plena em nós, à medida em que nós vamos desamarrando tudo aquilo que nos prende. É um processo que não termina nunca. Tá bom. Demos o exemplo da toxina, e essa toxina está mobilizando aqui as nossas células para me causar uma absoluta dependência daquilo. Mas nós também nutrimos realidades que não são materiais e que nos privam da liberdade. Pensamentos, por exemplo. Atitudes. Palavras. Às vezes a gente tem um círculo de amigo onde o teor daquelas conversas é tão ruim que vai julgando toxinas diferentes da do cigarro, diferentes do álcool, dentro de mim, que também vão me privando de liberdade. Por quê? Porque vão me criando uma dependência com o pecado. É muito ruim quando a gente percebe que nós somos dependentes do pecado. Quando a gente perde a capacidade de decidir, de não fazer aquilo. Quando você percebe que dentro de você, São Paulo tem razão, que essa realidade que São Paulo diz, está presente em você. Eu fui criado para a liberdade, recebi no meu batismo o dom dessa libertação que me chega pela força do Cristo em mim. Por quê? Porque quando eu sou mergulhado no batismo, eu sou retirado do fosso de Adão. Todos nós aqui somos filhos de Adão e Eva, por herança. Todos nós aqui somos filhos de Adão e Eva por herança, mas por vocação, porque somos inseridos na vida do Cristo, somos herdeiros dessa possibilidade. Eu tenho como vencer o Adão que mora em mim. Você tem como vencer a Eva que mora em você. Como? Pelas forças do cristianismo que te movem. Que não é outra coisa senão a configuração da nossa alma, a configuração da nossa vida à vida de Cristo. Eu não posso abrir mão desta possibilidade de caminhar na direção de Cristo. Eu não posso abrir mão como padre, como um homem, antes de ser padre, como um homem, eu não posso abrir mão da vida de Cristo em mim, que é uma vida virtuosa. É uma vida virtuosa. É quando eu vou substituindo
as toxinas ruins que estão esparramadas pelo mundo, porque eu nunca vi ter tanta coisa ruim julgada pelo mundo afora. Você tem controle do que entra na sua mente à medida que você vai vivendo? Do rádio que você liga, aquela música horrorosa, que eu não sei, eu acho que muito do nosso lixo está vindo para Portugal. Vocês roubaram o nosso ouro, nós estamos devolvendo o nosso lixo agora. Vocês trouxeram o nosso ouro, nós estamos devolvendo música agora. Roubaram não, que essa expressão é injusta. Vocês eram donos do Brasil naquela época, então você estava trazendo o que pertencia a vocês. É verdade, é a leitura histórica. Vocês estariam roubando se vocês não fossem dono de nós naquela época. Então vamos fazer justiça à linguagem. Vocês traziam o que era de vocês. Depois, quando nós proclamamos a independência, aí ficou diferente. Mas agora nós estamos devolvendo a música. Minha gente, nós temos escutado no Brasil tanta coisa ruim, tanta palavra maldita, musicada. Maurício é músico, sabe disso? Maurício é músico da mais alta estirpe. Tem uma família musical invejável. De maestros, de grandes compositores. E ele mesmo fez parte dos Abelhudos. Um grupo infantil que fez muito sucesso nos anos 80 no Brasil. Ele fez parte do coro mentiroso, que ficava lá fingindo que estava cantando. Mas se você liga o rádio, você tem uma enchente de coisas ruins para você ouvir. Você liga a televisão, e eu sei que o nosso lixo passa aqui também. Tem muita coisa boa na televisão brasileira, muita coisa de boa qualidade, mas a gente sabe que também vocês são vítimas daqueles noticiários que mostram a vítima estrangulada, que quanto mais perto chega, põe a câmera na cara do defunto, mais causa audiência. Essa é a sociedade que nós vivemos, que está cada vez menos preocupada em oferecer coisas boas para a gente ver e ouvir. Então essas toxinas nos chegam de outra forma. Entram pela nossa mente e vão inviabilizando a vida cristã em nós. Você sabe por quê? Não há como fazer concessão neste aspecto. A vida cristã não combina com baixaria. A vida cristã não combina com o que é raso. A vida cristã nunca poderá ser colocada no mesmo patamar dessa baixaria que hoje estão apresentando para nós como cultura. Nunca. Aí você se faz a pergunta: por que eu não posso aquilo que eu não quero? Por que eu não posso aquilo que eu quero? Porque eu estou permitindo a formatação da minha mente à dependência desse lixo. Eu estou permitindo a formatação do meu jeito de pensar a tudo aquilo que é lixo e miserável nos dias de hoje. Às conversas que não me agregam, aos relacionamentos que não me fazem crescer, às situações, aos programas de TV, às leituras que definitivamente não estão comprometidas com o meu crescimento pessoal. Estou frequentando ambientes que não são favoráveis ao meu amadurecimento humano. Minha gente, eu fico impressionado de ver como cada vez mais a sociedade é superficial, é fútil. Como cada vez mais as pessoas estão indispostas a conversar alguma coisa que de fato possa fazer diferença ao final da noite. Às vezes nós nos reunimos, nós fofocamos do início ao fim. Você comenta quem engordou, quem emagreceu, quem ficou feio, quem ficou bonito, quem fez plástica, quem fez isso, quem fez aquilo. E aquela pior expressão que às vezes eu escutava muito a minha mãe falar: nossa, eu achei fulana tão acabada.
Gente do céu, isso deve ser duro. Quando começarem a falar isso de nós, achei Padre Fábio tão acabado dessa vez. Às vezes já estão falando e a gente não está sabendo. Acabado. Esses são às vezes os comentários que nós tecemos uns dos outros. Às vezes nós ficamos preocupados com a gordura do outro, é o tanto que ele fez isso, é o tanto que ele fez aquilo. E nós deixamos de falar coisas nobres, nós deixamos de falar de coisas que de fato poderão nos enriquecer. A superficialidade está sendo injetada nas nossas veias, infelizmente. Da mesma maneira, quando eu estou muito intoxicado, eu vou lá ao meu médico para colocar um soro para me desintoxicar. Porque quando você faz uma intoxicação alimentar, o que é a primeira coisa que o médico faz com você? Soro na veia. Porque o soro vai agir mais rapidamente que um copo d'água. Porque nada pode nos purificar mais que um copo d'água. Tem nada para fazer? Toma um copo d'água. Ai, estou na ansiedade, vou comer um chocolate. Por que não toma um copo d'água na hora da ansiedade? Nunca vi uma pessoa comer uma folha de alface porque estava ansiosa, mas um chocolate ela come. A gente sempre vai naquilo que nos piora. A pessoa está ansiosa, ao invés de buscar uma coisa que vai... Não, ela vai no chocolate. Ela come uma feijoada, um pratão de feijoada, meia-noite que ela acordou numa ansiedade, vou ter que comer alguma coisa. Não come uma cenoura. Não, ela come uma feijoada. Que é para piorar a situação. Quando nós estamos intoxicados, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um soro na veia para poder expulsar as toxinas que estão ali dentro. O corpo grita pela desintoxicação. Outro dia estava vendo um programa de televisão que passa no Brasil, é aquela filha do Gilberto Gil, como é que é o nome? A Bela Cozinha. Um programa maravilhoso. Estava viajando e no avião que eu viajava tinha a televisão assistindo ao vivo. Eu comecei a assistir e ela estava fazendo uma receita especial para ser comida ao longo de um dia de desintoxicação. E ela falava da propriedade dos alimentos, uma menina muito inteligente, falava de como aquele alimento combinado com o outro fazia isso, fazia aquilo, papapá. Eu não consegui parar de ver o programa. Fui vendo. Gente, isso é religioso. Aí você entende por que os judeus têm tanta reverência ao alimento, e o alimento específico do dia. As ervas amargas na celebração da Páscoa judaica. Tudo que é amargo desintoxica, né? Menos as pessoas. Uma pessoa amarga... Uma pessoa amarga vai te intoxicar ainda mais. Nossa, só de passar perto, já sente aquele frio na espinha. Não é assim? Já sente aquele frio na espinha, só com a cara feia que ela passa perto de você. Porque tem gente que tem a cara de desagradável e faz questão de ter, né? Tudo bem? Não. Não estou bem. A erva amarga tem o poder de desintoxicar o fígado. Onde é que moram as toxinas dos alimentos? Por onde passam essas toxinas? Quem filtra essas toxinas? O fígado. Então, no ritual judaico, para representar o nosso desejo de expiar os nossos pecados, no momento da ceia judaica, come-se ervas amargas. Para fazer uma íntima conexão com a dimensão espiritual com a minha vida prática. Então, quando eu coloco um soro na minha veia, é para acelerar, para jogar fora de maneira mais rápida aquilo que está me inflamando. Outro dia eu achei tão interessante, eu não sabia disso. Pode ser que você também não saiba. Um amigo meu me explicando o processo da gordura no corpo. Porque uma coisa é essa gordura que você vê em mim, que eu vejo em você. Outra coisa é aquela gordura que não vemos, que está lá nos órgãos,
tem a doença do fígado gordo, né? Já ouviu falar? Pois é. É aquela gordura que vai sendo parada nas camadas do fígado. Eu tinha uma médica, uma hepatologista, que uma vez ela me contou que às vezes ela faz cirurgias hepáticas, que quando ela vai abrir para ver a situação. Gente, ela falou que ela já chegou a encontrar margarina. A tal da margarina, que é puro, como é que chama aquilo? É um creme vegetal, né? Que a gente nem sabe o que é. É o CH, não sei o que, papapá, papapá. Porque uma coisa é comer a manteiga, né? Você sabe de onde vem, você olha a vaca, está ali. E a margarina? É igual o Chester. Alguém já viu um Chester andando? Ninguém sabe o que é aquilo. É uma ave desse tamanho. Tem um peito dentro. Ela estava dizendo que às vezes o alimento é tão gordo, que o fígado não consegue processar. Você tem, aí aquilo vai virando uma gordura em torno e vai impedindo o funcionamento dele, vai matando ele por dentro. Aí ela estava também, aí o outro amigo meu me explicando, o que é a gordura? É a inflamação. A gordura não é nada mais que um processo inflamatório. Então, quando você encontrar um amigo que está gordo, você pode amenizar a situação. Você está com alguma inflamação? Estou te achando meio inflamado. Gente, brincadeiras à parte, o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Quando eu não cuido daquilo que entra pela minha cabeça, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, eu vou danificando a minha vida cristã. Quando eu permito que todas as toxinas deste mundo, que eu já dei os exemplos aqui simples, do nosso dia a dia, de palavras que entram na nossa cabeça, que provocam um estrago dentro de nós, de coisas que nos chegam pelos olhos e que vão intoxicando a nossa vida espiritual, vão nos impedindo de chegar ao melhor de nós mesmos, porque nós vamos deixando de ser livres. Da mesma maneira como a toxina da nicotina me vicia e me impede de chegar à libertação. Eu quero parar, mas eu não posso, porque não consigo, porque não consegui chegar ao núcleo da minha liberdade interior, lá onde as minhas vontades são processadas. É igual uma dependência afetiva. Você sabe que aquele relacionamento, que aquele namoro te faz mal, mas não consegue terminar. Quantas vezes você encontra as meninas assim? Eu sei que ele me faz mal, padre, mas eu não sei viver longe dele mais. Olha que coisa terrível. É a invasão da alma. É uma pessoa que não tem o menor respeito por nós, ocupando o centro da nossa vida, causando-nos estragos. Por que não chegamos à libertação deste processo todo? Porque não compreendemos a vida espiritual abarcando todas as coisas. Quando eu me disciplino para viver uma vida mais saudável no meu corpo, naturalmente eu estou fortalecendo o meu espírito para ser capaz dos bons combates. Porque na preguiça não se chega, minha gente. Os preguiçosos não chegam nem na antessala do purgatório. Nem para servir cafezinho na antessala do purgatório os preguiçosos serão nomeados. A preguiça é o principal dificultador para que a gente tenha condições de chegar a essa liberdade interior. A preguiça será o principal obstáculo para que eu tenha condições de chegar àquilo que eu quero. Eu quero para mim uma vida melhor, mas por que não chego lá? Por que eu não consigo melhorar o meu jeito de ser? Por que eu não consigo driblar dentro de mim todos os obstáculos que eu tenho, que são tão vivos, que me apartam dos outros? Por que eu sou tão grosseiro com o outro? Nós falávamos disso ontem na missa. Por que eu tenho tanta dificuldade de colocar sob o domínio aquilo que me domina? Essa é a grande questão.
Se eu não provoco essa liberdade em mim através de uma vida espiritual, de uma disciplina diária, para isso nós temos, a igreja nos ensina 1000 motivos, 1000 caminhos. Para que a gente reza, padre? Eu também te faço a mesma pergunta. Você reza para continuar repetindo um preceito, ou você reza para educar o seu coração para que ele seja capaz de decidir por situações que o favoreçam? O que você pede a Deus? O que você solicita a Ele diariamente? Eu quero, Senhor, ser parecido com o Senhor. Eu quero ter um coração livre. Eu não quero ficar escravo das minhas mazelas. Eu não quero ficar escravo dos meus vícios. Eu quero ter condições de decidir o que é melhor para mim. Eu quero ter coragem de desligar o rádio. Eu quero ter coragem de mudar o canal da TV. Eu quero ter a coragem profética de definir o que de fato constrói a minha personalidade e o que a ela é desfavorável. Eu quero ter coragem. Nós estamos vivendo um cristianismo, minha gente. Nós estamos vivendo um cristianismo absolutamente descompromissado das coisas práticas. Como se fosse uma mochila que nós levamos sobre os ombros e usamos somente no momento em que nos interessa. Ah, padre, mas é tão difícil lá na minha casa, se eu tentar desligar a televisão ou se eu tentar mudar o canal. Pois é. Eu lamento informar que se você não manda na sua casa, você não manda em lugar nenhum do mundo. Santo Agostinho já dizia: eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. É isso que nós precisamos, minha gente. Fortalecer a nossa vontade. Você precisa fortalecer o seu coração para você ser capaz de dizer não a tudo aquilo que te destrói. Chega de preguiça. Cristo está contigo. Não há nada que você hoje não seja capaz de vencer, ainda que você precise ajuda. Quando a gente fala que nós somos capazes de vencer qualquer coisa, nós não estamos abrindo mão da presença do outro na nossa vida, não. Ontem eu encontrei esse casal que me emocionou muito logo após a missa. Como é que é o seu nome? Cristina e Eduardo. Eduardo, encontrei na saída da missa ontem. E a Cristina, muito emocionada, ela nem conseguia falar comigo. Não foi, Cristina? E ela só falou assim: padre, o meu marido estava numa depressão tão triste, perdendo o sentido da vida. E assistindo a canção nova, ouvindo as suas palavras, ele hoje está aqui em pé. Olha isso. É claro que o Eduardo tinha lá suas prisões interior. Ninguém se entristece sem motivo. Mas você pode ter certeza que esse menino acreditou na hora certa e lutou com as armas corretas. Porque às vezes nós estamos lutando com as armas erradas. Nós queremos vencer a nossa depressão, mas nós não estamos fazendo a parte que nos cabe para que esse milagre se torne uma realidade na nossa vida. E eu não tenho dúvida, sem medo de errar, Cristina representou na vida dele essa mão de Deus que nos sustenta tantas vezes através das pessoas que nos amam. Tenha coragem de olhar para o coração da sua espiritualidade. Tenha coragem de olhar para o fígado da sua vida espiritual. Tenha coragem de olhar para aquilo que você escolhe no seu dia a dia. Se isso que você está escolhendo favorece a sua liberdade ou se isso lhe impede de ir adiante, sem medo, tenha coragem de colocar a sua vida na mesa. Você não pode perder tempo, essa vida é uma só. Nós não acreditamos em reencarnação, essa vida é uma só, o dom é um só. Eu preciso fazer valer a pena hoje.
Eu não posso viver a minha vida ensaiando para uma próxima. Eu não posso fazer da minha vida terrena um ensaio da eternidade. Não posso. Eu preciso viver hoje com todas as armas que tenho, com a graça de Deus agindo sobre mim, com a força do meu batismo, ser capaz de escolher o que eu quero de fato para me construir, para me edificar. Preciso ser livre, minha gente. E eu preciso proclamar diariamente: eu já sou livre, porque aquele que me habita me liberta diariamente. Você não pode desperdiçar a sua vida. Não perca tempo. Não sabemos quanto tempo nos resta para você fazer a sua vida valer a pena. Não tem problema que já seja tarde. Aos seus olhos pode ser tarde. Aos olhos de Deus, a vida está apenas começando para você. Nunca é tarde para a gente recomeçar na nossa vida. Deus está contigo. É tão maravilhoso quando nós encontramos alguém que pela força do céu foi capaz de dar um passo na direção de um futuro melhor. Nada pode ser mais evidente da presença de Deus em nós, minha gente, do que isso. As pessoas notarem que já não somos quem éramos. Que hoje nós estamos um pouco mais livres do que éramos ontem. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha, tua mão rosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão o que o amor selou. Hoje livre sou. É uma das passagens que mais me emociona na Sagrada Escritura. É aquela em que Madalena é encontrada no meio da multidão, pronta para ser apedrejada. Nada tinha dado certo na vida daquela mulher. Nada. Tinha sido uma prostituta, não havia conhecido o verdadeiro amor, nunca tinha sido amada por homem nenhum. Trazia nas carnes todo o sofrimento que uma pessoa não amada pode trazer. E o pior, rejeitada pela própria religião. Porque hoje ainda você tem a graça de trazer todos os seus pecados e estar numa religião que sabe valorizar o miserável. Ela não. Coloque-se no lugar dela. Enfrente a multidão como Madalena precisou enfrentar. Com todos os erros caindo sobre ela, com a consciência infeliz de não ter sido a mulher que poderia ter sido. Com todos aqueles homens gritando que ela deveria ser morta, porque a lei de Moisés era muito clara. Foi pega em adultério. Não há explicação, não há o que dizer.
vai ser morta. Eles estavam amparados legalmente, minha gente. Como tantas vezes nós nos sentimos também, no desejo de massacrar o outro com a nossa palavra arbitrária, com a nossa lei injusta. Aquela multidão gritava uma sentença de morte a uma mulher que não soube escolher, que por causa da prostituição foi perdendo a capacidade de escolher. Ela estava humilhada, ela estava julgada na situação mais triste que um ser humano pode estar. E de repente, passando por ali, Jesus e os seus amigos. E quando Jesus vê a cena, ele se compadece, como se compadeceu diante de todos os que sofriam. Aliás, se você quiser identificar se aquela realidade é cristã ou não, se aquele homem, aquela mulher é cristão ou não, é só perceber se ele se compadece diante dos que sofrem. E compadecido diante daquela mulher que vivia aquela humilhação pública por causa dos erros cometidos, ele faz a única coisa que podia fazer naquela hora. Ele não podia falar. A multidão era muito barulhenta para que ele pudesse desafiá-la. O que é a voz de uma multidão perto de um homem? Nada. Ele faz o que podia fazer. Olhou para ela. Deve ter dado um jeito de se infiltrar. Fica imaginando a cena. E se essa mulher conseguiu olhar para ele, é porque ele também se abaixou. Concorda comigo? Se ela já estava prostrada por terra, Jesus não ficou em pé. É certo que ele não ficou em pé. Ele ficou no mesmo lugar que ela estava. Ele desceu. Ele também tocou o chão daquela miséria. E fez com ela o que fez com muitos ao longo da sua vida. Olhou. E naquele olhar de Jesus ele foi devolvendo a Madalena tudo aquilo que a vida havia roubado. Devolveu amor próprio, devolveu coragem, devolveu fé. Ontem eu abençoei a criança que existia em vocês. Eu acho que naquele momento Madalena recebeu de Jesus a bênção da criança que ela precisava receber. A criança que sofria, que tinha sido abandonada, a criança que não tinha quem a amasse, quem a educasse. E o milagre só foi possível porque foi restituído àquela mulher tudo o que a vida havia roubado. Ela ficou livre de novo. Aquela que então aceitaria ser morta, sentiu-se no direito de levantar, e somente no momento em que ela se levantou, a multidão se calou. E foi a hora que Jesus pôde dizer alguma coisa. Quando aquela mulher se levanta, a multidão se cala, e enfim ele pode dizer: se alguém aqui tem algum pecado, ou melhor, não tenha cometido nenhum pecado, nem ato grave, que joga a primeira pedra. E a sentença que Jesus oferece àquela mulher é futuro. Madalena, vai embora, minha filha. Vai viver diferente. Vai desintoxicar o seu fígado. Vai respirar coisas boas. Vai fazer amigos que talvez você não tenha tido. E tanto é que quem foram os amigos de Madalena? Os amigos de Jesus. Porque mais tarde essa mulher testemunharia a ressurreição. Olha como Deus é extraordinário na vida dessa mulher. Quem primeiro tem a notícia de que Jesus está vivo foi aquela miserável que um dia tinha sido encontrada numa vergonha terrível. Quem foi a portadora dessa novidade que ainda nos move, que nos traz aqui hoje, porque acreditamos na ressurreição de Jesus, não foi um doutor da igreja.
foi Madalena. Aquela que primeiro viveu a ressurreição na sua vida de um jeito muito diferente. Porque antes de conhecer a ressurreição da carne, Madalena conheceu a ressurreição dos sonhos, da esperança. E ela pôde dizer isso diante de todos. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre